O projeto Orson Welles, Cidadão do Brasil, é um projeto de um espetáculo, um monólogo, escrito e dirigido por mim, com o ator Telmo Fernandes, um ator mega premiado, reconhecido do teatro carioca, e fala sobre um período histórico do Brasil muito delicado, muito importante, que foi a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 40, os Estados Unidos iniciaram uma política que se chamava Política da Boa Vizinhança, que era nada mais do que uma iniciativa cultural de conquista de espaço, de aproximação dos países latino-americanos. Essa aproximação cultural era também uma arma de guerra, era uma forma de atrair e conquistar o apoio do Brasil para os interesses americanos na Segunda Guerra Mundial. Nessa política, o Orson Welles teve um papel muito importante. Ele foi convidado oficialmente a vir fazer um filme no Brasil, onde ele tinha uma missão importante, que era contar a história do samba. Ele também criou uma história paralela sobre 4 jangadeiros cearenses que percorreram de jangada do Ceará até o Rio de Janeiro no ano anterior, em 1941, como uma forma de protestar pelas condições dos pescadores, dos jangadeiros. O Orson Welles viu essa história na revista americana, se encantou pela história desses jangadeiros e resolveu recriar essa saga desses jangadeiros. O que aconteceu depois é que, paralelamente, o Orson Welles se encanta pelo samba, do qual ele não conhecia absolutamente nada, se encanta pelo carnaval, faz amizade com o grande Otelo, com Erivelton Martins, com grandes nomes da cultura brasileira, e acaba se envolvendo a tal ponto que ele resolve mudar completamente o foco do filme dele. No meio disso, ele resolve acompanhar os jangadeiros que refazem aquele mesmo trajeto do Ceará até o Rio de Janeiro, como uma forma de linkar essas duas histórias. A história dos jangadeiros com o carnaval carioca. O que acontece é que, durante as gravações, uma onda derruba a jangada dos jangadeiros no Rio de Janeiro e o líder deles, o Jacaré, que já era considerado então um herói nacional, desaparece no mar. No meio disso, os estúdios resolvem suspender os trabalhos do Orson Welles no Brasil, suspender as filmagens. O Orson Welles, muito envolvido com o processo que estava em andamento e muito tocado pela história dos jangadeiros e pela aproximação que ele teve com os jangadeiros, especialmente com o líder Jacaré, que morreu, desapareceu no mar, ele resolve dar continuidade por conta própria. E essa é uma parte da história que pouca gente sabe. Orson Welles é abandonado pelos estúdios, pela RKO, no Brasil, sem muitos recursos, com pouco dinheiro, com uma câmera, alguns rolos de filme, e ele se embrenha nas praias do Ceará e resolve ir até o fim. Ele resolve fazer o documentário, custe o que custar. Quando ele volta aos Estados Unidos, ele já era visto como um garoto problema. O grande gênio era visto como um cineasta que não conseguia terminar os seus filmes, que causava prejuízos à produção, e a morte e toda essa tragédia que envolveu as gravações do It's All True marcou para sempre a carreira do Orson Welles a partir de então. A gente resolveu contar uma parte dessa história. Então, além do Orson Welles, o Telmo também vai fazer o Nelson Rockefeller, que foi o idealizador da Política da Boa Vizinhança. Ele faz uma outra personagem que é uma senhora mineira que vê as notícias e analisa do ponto de vista popular tudo aquilo. Ele dá voz ao grande Otelo, que foi o grande parceiro das aventuras do Orson Welles no Brasil. Então são várias vozes que, através de um único personagem, vão construindo essa trama e contando um pouco esse momento histórico, político e social do Brasil, para a gente discutir um pouco essa identidade brasileira, como nós queremos ser vistos e como os outros nos veem. E, ao mesmo tempo, com uma equipe técnica invejável, com um ator premiado, reconhecido da televisão, do teatro, do cinema, e poder compartilhar um pouco dessa história que algumas pessoas sabem, mas poucos conhecem de fato. Orson Welles, Cidadão do Brasil, é esse projeto que a gente está
tentando levantar, propondo de montar, e esperamos que a gente possa contar com vocês para a gente levar adiante mais essa realização, mais essa produção.